Boa tarde, bem-vindos ao segundo encontro virtual de Genealogia Açores Brasil, uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores que pretende contribuir para ganharmos todos a consciência da enorme cumplicidade histórica que prevalece entre as diferentes ilhas açorianas e a grande nação brasileira, neste caso em particular com o sul do Brasil. A verdade é que nós estamos nestas ilhas há quase 600 anos e há mais de 400 anos que saímos destas ilhas, levando as ilhas connosco, construindo outras ilhas noutras geografias da imensa e dispersa diáspora açoriana. Fomos primeiro para o Brasil e o Uruguai, depois fomos para os Estados Unidos e o Havaí, finalmente fomos para a Bermuda e para o Canadá. Portanto, o Brasil foi o primeiro grande destino da imigração açoriana e, curiosamente, os brasileiros são a maior comunidade imigrada nos Açores. No caso do Brasil, os açorianos imigraram no século XVII, primeiro para o Maranhão e para o Pará, depois no século XVIII para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais tarde, no século XIX, chegamos também ao Espírito Santo e a Minas Gerais, e finalmente, por volta do século XX, estabelecemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia. Ou seja, um pouco por toda a grande nação brasileira haverá uma presença do povo açoriano e, portanto, uma marca da nossa açorianidade comum, particularmente nos estados do Brasil meridional. A partir de 1748, portanto há mais de 275 anos que nos estabelecemos, quer no atual estado de Santa Catarina, quer no atual estado do Rio Grande do Sul. Estima-se que só no sul do Brasil o número de Açores-descendentes possa hoje ser bastante superior a 2 milhões, o que é absolutamente notável comparado com menos de 250 mil que habitam atualmente as 9 ilhas dos Açores em pleno Atlântico Norte. Tudo isso nos leva a voltar a falar de genealogia. Nós já fizemos um primeiro encontro virtual há 3 anos, em 2021, curiosamente com os mesmos convidados, mas a adesão foi tanta e o entusiasmo tão significativo por parte das pessoas que nos acompanharam um pouco por todo o mundo e particularmente a partir do Brasil, que nos sentimos na obrigação de repetir com a boa vontade dos nossos convidados esta iniciativa para tentar aprofundar de forma necessariamente breve algumas das questões que fundamentam essa nossa relação histórica entre o arquipélago dos Açores e o Brasil meridional. Os nossos convidados desta sessão são o professor Dr. Sérgio Luís Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que já está connosco a partir de Florianópolis e que daqui a pouco nos falará do estado de Santa Catarina como sendo um estado de múltiplas raízes açorianas. Temos também connosco o professor Dr. Diego de Leão Tufal, representando aqui o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, ainda mais a sul, no Brasil meridional, já à fronteira com o Uruguai, onde também, curiosamente, os açorianos marcam presença desde há cerca de 260 anos. Ele vai falar-nos de sobrenomes e imigração para o sul do Brasil e, finalmente, teremos aqui o Dr. Jorge Forjás, ligado ao Instituto Histórico da Ilha Terceira, neste caso a partir dos Açores e em particular da cidade Património Mundial, de Angra do Heroísmo, que de alguma forma nos falará de orientações genéricas para a boa investigação em matéria de genealogia. Nós fizemos um imenso desafio a cada qual que confinasse essa intervenção inicial a cerca de 20 minutos e depois ao longo de todas as intervenções estamos disponíveis para receber por escrito, através dos comentários do Facebook, questões que a nossa assistência internacional quer colocar a algum, a todos os nossos 3 convidados, e depois reservaremos um período final de cerca de 30 minutos para que eles possam exatamente responder às questões que sejam porventura, entretanto, colocadas. Muito obrigado aos 3, muito obrigado pela vossa reiterada disponibilidade
partilharem connosco a vossa reconhecida sabedoria nessa matéria tão importante e tão interessante. Sem mais demoras, vamos então passar a palavra ao professor Sérgio Ferreira. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, é licenciado em Filosofia, mestre e doutor em História, leciona no ensino superior desde 1995. É presidente da Casa dos Açores de Santa Catarina desde 2015, é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina desde 2011. Já participou em vários programas, filmes e documentários sobre a história de Santa Catarina, especialmente sobre a ilha de Santa Catarina, sobre os açorianos e também sobre as festas do Divino Espírito Santo. Propõe-se falar connosco sobre Santa Catarina, esse estado de múltiplas raízes açorianas. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado, tenha a palavra. Boa tarde, Dr. José Andrade, boa tarde aos companheiros de mesa, essa mesa virtual, mas que é sempre muito bom ouvir o Dr. Jorge Forjás, também o Dr. Diego, e todos os açorianos que nos acompanham pelo mundo inteiro. Eu propus esse tema, Santa Catarina, um estado de múltiplas raízes açorianas, porque Santa Catarina, apesar de ter tido uma grande imigração açoriana entre 1748 e 1754, quando chegaram cerca de 6 mil açorianos aqui, nós tivemos açorianos que vieram para o Brasil no século anterior, portanto, no século XVII, que foram para a chamada Capitania de São Vicente, São Paulo, mas que descem pelo atual mapa do Brasil. E também tivemos açorianos que chegaram no século XIX, e Santa Catarina, sobretudo no século XIX também, e alguns no XX. Então, só para contextualizar, dizer que o sul do Brasil, ele não se sabia ao certo, quando foi feito o Tratado de Tordesilhas, né, se era Portugal ou se era Espanha. Hoje se sabe que Laguna, aqui no sul de Santa Catarina, seria o limite. Mas na época não se sabia, os portugueses diziam que o limite seria o Rio da Prata, lá entre Uruguai e Argentina, e os espanhóis diziam que era São Paulo. Então, a vinda dos açorianos do século XVIII para Santa Catarina, ela está dentro dessa perspectiva da coroa portuguesa de ocupar esse território para que ele fosse português. A gente pode dizer que é por causa dos açorianos que o sul do Brasil fala português e não fala espanhol, né? Exatamente porque ocupou esse território. Então, esses açorianos são colocados ao longo do litoral de Santa Catarina. Mas no Planalto de Santa Catarina, a região serrana, havia desde muito tempo o chamado Caminho das Tropas. As tropas levavam, sobretudo o charque, do Rio Grande do Sul, para São Paulo. Então, ao longo desse trecho, os paulistas foram se estabelecendo. E muitos desses paulistas são descendentes de açorianos do século XVII. E quando os açorianos são estabelecidos em Santa Catarina, a maioria deles, em quase todas as freguesias estabelecidas no litoral catarinense, vieram padres dos Açores. Por exemplo, a minha freguesia, que é Santo Antônio de Lisboa, o padre era do Pico, o padre Domingos Pereira Teles. Em São Miguel da Terra Firme, que é a freguesia aqui em frente, do outro lado da Bahia, e que englobava boa parte do território do litoral central do litoral catarinense, era o padre Domingos Pereira Machado. E esses padres tinham muito cuidado no registro paroquial. E ao registrar as crianças que batizavam, eles colocavam o nome dos pais, a freguesia de origem, o nome dos avós e a freguesia de origem desses avós. Então, por esses registros paroquiais, a gente consegue perceber, descobrir a freguesia de onde esses açorianos vieram, tanto batizando filhos, quanto os netos sendo batizados. E isso é uma riqueza para a gente que faz genealogia, que a gente consegue descobrir exatamente, né, as freguesias de onde vieram os nossos antepassados. E já nos Açores, a tradição era sempre ter 3 nomes, né? De modo geral, raramente alguém tinha apenas 2 nomes e muito raramente tinha 4 ou mais, né? Então, 3 nomes eram os nomes utilizados. Então, usava-se muito sobrenomes duplos, né? Ao longo do século XIX, aqui em Santa Catarina, vai se estabelecendo a
a tradição de assinar-se com o nome do pai. Então, começa a se colocar o nome do pai depois do nome da criança. E o nome da mãe depois da criança, no caso das meninas. Isso faz com que alguns sobrenomes duplos comecem a ser abandonados. Então, era muito comum, a minha avó dizia, né? Uma criança tem que se assinar com o nome do pai, quer dizer, a ter o prenome do pai logo depois do seu. E com isso, muitos sobrenomes duplos vão sendo abandonados. Isso é um problema, né, para quem faz genealogia, porque as pessoas nem sempre se sentem, né, com aquele sobrenome, porque já não carrega mais o sobrenome original. E também, ao longo do século XIX, sobretudo no século XX, vai se estabelecendo muito a tradição de colocar o nome do santo do dia. E aí, quando eu vejo, estou fazendo genealogia, e vejo um nome muito diferente, eu vou antigamente se dizia ao almanaque, hoje eu vou ao missal romano antigo que eu tenho, do anterior ao Concílio de Trento, ao Concílio Vaticano II, e encontro geralmente os nomes. Então, passa a ser muito tradição colocar o nome da criança, o nome do santo do dia, como primeiro nome, às vezes como segundo nome e às vezes como sobrenome até, né? Então, por exemplo, tem um caso aqui, Jerônimo Emiliano Homem, um primo da minha avó. Fui lá, peguei, ele nasceu no dia de São Jerônimo Emiliano, que não é o São Jerônimo aquele da Bíblia de 30 de setembro. Aliás, o Jerônimo Emiliano de Andrade, que o padre que é nome de escola aí na terceira, se diz que ele nasceu em 30 de setembro, que é o dia de São Jerônimo. Ele foi abandonado, né, foi exposto. Eu creio que ele não seja de setembro, deve ser de julho, porque é o dia de São Jerônimo Emiliano. Então, esses nomes diferentes geralmente é o nome do santo do dia. E também festas litúrgicas. E aí nós começamos a ter vários sobrenomes de festas litúrgicas. Por exemplo, a família das maiores aqui, a família que mais deu governador de Santa Catarina, a família Ramos, eles são Coelho da Ilha Terceira, mas um nasceu no Domingo de Ramos e passou a ser sobrenome. Então, esses nomes de santos, eles vão ser muito comuns e começam, então, a serem usados como sobrenome. E aí, como mais uma vez eu digo, né, a pessoa se sentir descendente daquela família, que ele não carrega mais o sobrenome, é bastante difícil. Por exemplo, nós temos uma família aqui que hoje é Marciano. A origem deles é na Ilha do Pico, era Rosa Luz, um nasceu no dia de São Marciano, virou Marciano da Rosa Luz. O filho foi Pedro Marciano da Rosa, abandonou Luz. E o neto foi Hercílio Pedro Marciano, abandonou Rosa. Então, né, de fato, aqui não dá para fazer como os italianos e alemães que fazem festa de família e todos têm o mesmo sobrenome. Aqui, irmãos têm sobrenomes diferentes. E aí eu peguei alguns casos de catarinenses que têm pé nos Açores. Então, eu sempre digo o seguinte, para Santa Catarina, se não for descendente de uma das colônias alemãs ou italianas, ou polonesas, ou ucranianas, que nós temos aqui mesmo, russas, que são mais fechados, aqueles que se estabeleceram nas cidades, no litoral, mesmo que carreguem outro sobrenome, eles acabam tendo um pé nos Açores. Então, sempre que eu vejo alguém que surge na mídia, alguém que passa a ser conhecido, eu vou fazer a genealógica deles, está lá o pé nos Açores. Por exemplo, em 2022 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras um catarinense de Blumenau chamado Godofredo de Oliveira Neto. Ele é da Academia Catarinense de Letras, mas também da Academia Brasileira de Letras, o único catarinense atualmente na Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em 1951 em Blumenau. A mãe dele, Alda Bazzanella, era descendente de italianos ali do vale do rio Itajaí-Açu, que é uma região que tem muitos italianos. Mas o pai era de Florianópolis, chamava-se Abílio de Oliveira. O avô paterno dele, Godofredo Leovegildo de Oliveira, é descendente dos Oliveira Paz do Rio de Janeiro. Mas esse Godofredo tem vários antepassados açorianos, como, por exemplo, os Vieira Machado, de São Sebastião, da Vila de São Sebastião, na Ilha Terceira, os Machado Borges, dos Biscoitos, na Ilha Terceira, os Cardoso de Melo, de Santa Luzia, da Ilha Terceira, e os Teixeira de Vila Nova, também da Ilha Terceira, da Praia da Vitória. Já a avó materna do Godofredo, Ludovina Ferreira da Silva, era filha de uma polaca chamada Marta Goinatski e de Serafim Ferreira da Silva, que era um português do continente. Vejam só, um Oliveira Paz, do Rio de Janeiro, que vem de Portugal continental, mas, ao mesmo tempo,
múltiplas ascendências na Ilha Terceira, e polaco também, e do Portugal continental. Então, um catarinense típico, né? O prefeito atual de Florianópolis chama-se Topázio Silveira Neto, nascido em 1962. Ele é descendente direto de açorianos da ilha de São Jorge. Então, o pai, Simval dos Santos da Silveira, nascido aqui em Florianópolis, o avô Topázio Solon da Silveira, nascido em 1913 na Laguna, aqui no sul do estado, que era filho de Luiz Solon da Silveira, nascido em 1886, aqui em Desterro, hoje em Florianópolis. Vejam, Solon, né? E tem a ver com a Guerra do Paraguai. No tempo da Guerra do Paraguai, começa a surgir vários nomes aqui com essa origem. Ele era filho de Zeferino Manuel da Silveira, vejam só, Zeferino Manuel, que era filho de Manuel Elias da Silveira, que é filho de Elias Manuel da Silveira, que era filho de Luiz Manuel da Silveira. Vejam só, então, a coisa do nome do pai em seguida ao nome do filho, né? Zeferino Manuel, filho de Manuel Elias, filho de Elias Manuel, filho de Luiz Manuel. Todos nascidos na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. Era filho do açoriano Mateus da Silveira Machado, nascido em 1731, na freguesia das Manadas, município de Velas, Ilha de São Jorge. Esse açoriano da Ilha Terceira é o 7º avô do prefeito de Florianópolis, atual Florianópolis, né, capital de Santa Catarina, que casa-se em 1751 na Lagoa da Conceição com Bárbara de São José, que era natural, nascido em 1732, natural da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Vejam só. E também é o caso, sobrenome duplo, né? Olha só, Silveira Machado, que abandona o Machado, e porque começam a colocar sempre o nome do pai em seguida ao nome do filho. Outra pessoa aqui em Santa Catarina, que é descendente açoriano, é o atual governador do estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo. Jorginho dos Santos Melo nasceu em Bicaré, que é no oeste de Santa Catarina, em 1956. O pai dele, Oscar dos Santos Melo, nascido também ali no oeste de Santa Catarina, é descendente de João de Melo Rego, um açoriano nascido em 1684, nos Fenais da Luz, em São Miguel, no município de Ponta Delgada, né? É o 8º avô do atual governador. Ele era filho de Manuel de Melo Almada e Luzia Cabral de Melo. Então, o governador atual carrega o Melo dos Fenais da Luz da Ilha de São Miguel. É o 8º neto. Mas, pela mãe, Jorginho Melo é filho de Célia Maria da Rosa, nascido em 1930 e falecido em 2017. Célia Maria da Rosa é descendente de Miguel Ferreira da Rosa, que nasceu em 1732 na Ilha do Faial. Da Rosa do Faial, vem para a Ilha de Santa Catarina, na Lagoa da Conceição. Da Lagoa da Conceição, passam para a Laguna, no sul do estado. Da Laguna, vão para Taquara, Rio Grande do Sul. E de Taquara, vão para o oeste de Santa Catarina. Então, essa é a terceira formação de Santa Catarina, além das migrações diretas, são o litoral catarinense, estão os açorianos do século XVIII, também por aí os paulistas no chamado Planalto, e o oeste de Santa Catarina é ocupado sobretudo por gaúchos a partir do século XX, vindos do Rio Grande do Sul, gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, que eram, boa parte deles, descendentes também de açorianos. Então, nós temos os açorianos que vêm direto, os açorianos que vêm para São Paulo, e temos açorianos que vêm pelo Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo que Santa Catarina é um estado de múltiplas raízes açorianas, porque nós temos essas várias vertentes que chegam aqui. E novamente eu digo, um catarinense que não é de uma colônia, que não seja de uma colônia, como eu falei, uma colônia muito fechada de alemães ou italianos ou poloneses aqui em Santa Catarina, ele sempre vai ter um pé nos Açores. Então, são inúmeros os casos. Por exemplo, o Dr. Jorge Forjas fez a genealogia dos Bornhausen aqui em Santa Catarina, que são alemães, Bornhausen, Konder Bornhausen, mas são descendentes das Flores. Quer dizer, eles têm pé nos Açores, e inclusive com o sobrenome Flores, que eles passam a utilizaram durante muito tempo, né, aqui. Então, é isso. Santa Catarina, com certeza, doutor José Andrade, nós temos muito mais de 2 milhões de descendentes de açorianos de Santa Catarina. É incrível, realmente, como eu falo, é muito raro alguém que não tenha um pé nos Açores, sendo catarinense,
que tenha mais de 4 costados, catarinense com mais de 4 costados, que não é de uma colônia dessas mais do interior de alemães e italianos, ou polonesa, ela vai ser quase sempre um descendente açoriano também. Fico aqui hoje querendo conversar mais e ver o que os outros nossos convidados têm a dizer, porque isso é sempre algo muito interessante, falar dessas nossas raízes açorianas aqui no sul do Brasil. Muito obrigado. Professor Sérgio Luís Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, muito obrigado por essa vossa intervenção inicial tão interessante relativamente a esse importante estado do Brasil meridional, que tem como ponto de partida o grande mote dessa nossa sessão, afinal. É por causa dos açorianos que o sul do Brasil fala português e não espanhol. E depois esse exemplo de demonstrar que quer o prefeito da capital do estado, de Florianópolis, Topázio Silveira Neto, descendente de jorgenses, quer o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo, descendente de São Miguel e do Faial, são duas autoridades máximas atuais da hierarquia institucional do estado de Santa Catarina, com ligação direta, óbvia, aos povoadores açorianos de há 275 anos no estado de Santa Catarina, o que é, naturalmente, também um motivo de orgulho para todos nós. Certamente voltaremos à conversa consigo. Vamos agora de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para ouvirmos o professor Diego de Leão Pufal. É servidor público e genealogista, é autor do blog Antigualhas, Histórias e Genealogias, e de vários artigos relacionados com a história e com a genealogia. É sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e de muitas outras associações afins. Propõe-se falar neste nosso encontro virtual de genealogia sobre sobrenomes e imigração para o sul do Brasil. Professor Diego de Leão Pufaldo, obrigado também pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, muito boa tarde, tenha a palavra, ficamos com muito interesse na sua intervenção. Obrigado, boa tarde a todos. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, agradeço esse convite para participar desse segundo encontro de genealogia Açores Brasil e parabenizo novamente a iniciativa do Governo Regional dos Açores, na pessoa do Dr. José Andrade. Pois bem, ano passado, 2023, a Santa Casa de Porto Alegre, junto com a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul e com o apoio do Governo dos Açores, promoveu um evento em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, chamado Raízes Açorianas no Rio Grande do Sul, que contou com a participação de mais de 100 autores e resultou num e-book que pode ser baixado gratuitamente nos sítios dessas instituições. Eu escrevi alguns artigos e outros amigos e colegas também que demonstraram a verdadeira potencialidade da diáspora açoriana no Rio Grande do Sul e, consequentemente, no sul do Brasil e no Brasil. E, nesse sentido, eu escrevi um artigo sobre as minhas raízes açorianas, embora eu descendo de várias outras etnias, além da portuguesa, mas com predomínio nos Açores. E eu levantei 38 casais de ancestrais açorianos, de 7 ilhas, com exceção do Corvo e Flores, o que já demonstra a grande miscigenação que houve de açorianos no Brasil, cujo fenômeno não aconteceu necessariamente e na forma em que aconteceu no Brasil, nos próprios Açores. Nas pesquisas genealógicas que eu tenho feito, eu encontro uma migração bem reduzida e tímida entre uma ilha e outra, o que não aconteceu aqui no Brasil. Foi uma coisa fantástica, digamos, porque nós temos pessoas que descendem de pessoas vindas das 9 ilhas, de 7, 6, 5, ou mais ou menos. E nesse sentido, fazendo a trajetória de cada casal que eu descendo, eu verifiquei que alguns vieram diretamente dos Açores para Florianópolis, outros passaram por outros estados brasileiros, como diz o professor Sérgio, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e tantos outros. E é um traço comum da diáspora açoriana sulista, que eu refiro aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que, embora tenha sido maciça a imigração para cá, não se restringiu a esses estados. Sabidamente, nós temos a imigração açoriana desde o século XVII para São Paulo, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, temos um grande contingente açoriano e tantos outros estados.
mas o que mais me chama a atenção foi a mobilidade desse pessoal aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que não ficou restrita a migrarem, digamos, apenas para o Rio Grande do Sul. São idas e vindas constantes, quer por razões históricas, que durante o século XVIII, principalmente, com a disputa com a Espanha, quer por razões de melhoria de vida, qualidade de vida, ou outras questões. Além disso, na mesma toada, nós temos esse aspecto interessante, que muitos dos imigrantes ou migraram de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, ou seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. No entanto, alguns filhos ou netos foram se desgarrando e foram permanecendo ao longo do caminho. Então, eu tenho parentes, e quem descende de açorianos também acredito que tem a mesma experiência. Nós temos parentes em quase todas as cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que sequer conhecemos, evidentemente, mas se começarmos a fazer a pesquisa, nós vamos identificar algum ancestral comum, quer aqui em Bituba, quer em Laguna, quer em Florianópolis, quer em Porto Alegre, em Alegrete ou outra cidade qualquer. E desses 38 casais que eu levantei, eu fiz um levantamento da origem de cada um. 27 pessoas eram da Ilha de São Jorge, 19 do Faial, 15 da Terceira, 4 do Pico, 4 de São Miguel, 3 de Santa Maria e 1 da Ilha Graciosa. O que representa, ainda que de um recorte, quais ilhas mais exportaram imigrantes para o sul do Brasil. E no mesmo sentido, eu analisando o trabalho do historiador Walter Piazza, em que ele fez um levantamento daqueles que primeiro se inscreveram para virem a Santa Catarina, guarda muita similaridade com os meus antepassados. Ou seja, a Ilha de São Jorge foi uma das que mais mandou imigrantes para cá, seguida pelo Faial e Terceira, que aí tem uma disputa, digamos, é muito parecido o número de imigrantes. Depois Pico, São Miguel, Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo. As últimas, inclusive, pelo tamanho de cada ilha, né? São bem um território mais reduzido frente à Ilha de São Miguel, por exemplo. E diante dessa mobilidade e diversidade de açorianos que nós temos aqui no sul do Brasil, saber a origem, ou, aliás, saber os principais nomes, digamos assim, ou mais característicos de cada ilha, os sobrenomes, digamos, se faz muito necessário, porque nem todos os registros trazem especificamente qual ilha. Muitos só dizem assim, natural dos Açores, natural das ilhas. Então, se nós soubermos quais sobrenomes predominam em cada ilha, mais chance temos de prosseguir na pesquisa. Além do que se pode estabelecer relações de parentesco ou outra relação, né? Aí, compadrio, amizade, se migraram juntos, ou outra questão do gênero. E nesse sentido, eu fiz um breve levantamento dos principais sobrenomes da minha ascendência por ilha, embora alguns sobrenomes sejam comuns a mais de uma ilha. Eu vou trazer alguns sobrenomes. Por exemplo, Ilha de São Jorge, os sobrenomes Dias, Cunha, Fagundes, também temos na Terceira, o Correia da Silveira, um sobrenome composto típico da Ilha de São Jorge, com muitos imigrantes no sul do Brasil. A família Leal, que nós temos no Pico e na Terceira, mas também temos muito na Ilha de São Jorge. Machado, Ávila, e essa composição Machado de Ávila, Ávila Machado, típica da Ilha de São Jorge. Bittencourt, embora seja comum a outras ilhas, como a Graciosa, nós temos muitos em São Jorge. E aí, de novo, Machado, Bittencourt, essa combinação típica da linha. Teixeira, Quadros, ou Quadrado, que é o meu sobrenome, e essas combinações, Teixeira de Quadros, Machado de Quadros, Pacheco de Quadros, tudo leva à Ilha de São Jorge. Marques de Valença e tantos outros. No Faial nós temos família Rosa, muitos imigrantes que para cá eram da Ilha do Faial, quase todos. Eu encontro alguns do Pico, pela proximidade, inclusive de uma ilha a outra, né? Mas todos eram do Faial. Silveira Goulart, a composição Silveira Goulart também, muitos imigrantes, eu encontro aqui em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, quase todos do Faial. O sobrenome Faria,
característico dali. Família Evangelho, embora na terceira também tenhamos, mas a maior parte creio que seja do Faial. Furtado, Terra, Dutra de Medeiros, ou Dutra, Medeiros, Pico, Faial. O sobrenome Furtado de Mendonça, que aparece no Faial, eu encontrei Faial, São Miguel, Ilha Graciosa, Pico, já se torna um pouco mais difícil de saber qual a ilha, porque é bem frequente essa composição. Vidal, Brum, que também temos no Pico. Sobrenome Luiz, muitas famílias Luiz, que acredito seja do nome próprio Luiz, são originárias da Ilha do Faial, assim como os Albernaz ou Avernaz e Duarte. Já na terceira, sobrenome Corvelo ou Corvelo, embora a origem seja da Ilha de Santa Maria, desde o século XVII, acredito que eu encontrei eles na Ilha Terceira. Sobrenome Laia, Mendes, Ourique, e essa composição Mendes Ourique, Machado Ourique, Fernandes Ourique, típica da terceira. Com muitos imigrantes também aqui no sul do Brasil, sem relação nenhuma, em princípio, entre eles. Família Gato, que nós temos na Ilha de São Jorge, também temos na terceira. No Pico, nós temos, muito parecido com o Faial, como eu disse. Azevedo, Silveira, Matos, Ávila, Correia da Silva, que também temos na Ilha Graciosa, Correia da Silva, assim como Quadros, Bittencourt, e a composição Quadros, Bittencourt, Espínola ou Espíndola e Ávila, Conde, e todas as combinações, Bittencourt de Ávila, Espíndola de Ávila, Quadros, Bittencourt, como eu falei, típicos da Ilha Graciosa. Santa Maria, uma ilha menor, com menos sobrenomes, consequentemente, porém bem característicos, como a família Velho, Moraes, Cabral, Fonte e tantas outras. E é interessante notar que, apesar, como disse o professor Sérgio, que embora esse tempo passado, desde o século XVIII até hoje, e ainda que as famílias e descendentes tenham perambulado literalmente pelos dois estados e sucessivamente trocas de residência em vários municípios, é que muitas das famílias mantiveram e mantêm até os dias atuais muitos sobrenomes compostos. Por exemplo, essa família Correia da Silveira que eu mencionava, eu até hoje encontro ela em vários municípios gaúchos. Alguns foram para o Correia da Silva, mas são originários dessa família Correia da Silveira. A família Correia da Silva, que é de uma bisavó minha, que é da Ilha da Graciosa, os descendentes até hoje mantêm o sobrenome, em Porto Alegre e São Leopoldo predominantemente. Família Quadros Bittencourt da Graciosa é outra família que mantém o sobrenome composto. Martins Laia, da Ilha Terceira, que eles casam com os Moraes, que eram da Ilha de Santa Maria, e formam o sobrenome Martins de Moraes e vão levando até a atualidade esse mesmo sobrenome. Machado Bittencourt e tantas outras. Porém, um fenômeno que eu tenho que comentar, como já foi adiantado pelo professor Sérgio, mas que é interessante notar que o açoriano, principalmente, descendente, não seguia com o sobrenome paterno. As mulheres seguiam com o nome de devoção e os homens ou resgatavam algum sobrenome de um avô, avó ou outro antepassado, ou seguiam com o sobrenome paterno. No entanto, aqui o que eu tenho reparado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ao menos até as décadas de 1920 ou 30, talvez em razão de a legislação não ser tão rigorosa, eles acabaram criando sobrenomes com base em nomes próprios, o que dificulta sobremaneira a pesquisa, porque nós temos, muitas vezes, 3, 4 gerações, cada um com um sobrenome diferente. Então, por exemplo, aliás, esse acontecimento ocorria em Portugal, pelo que eu tenho visto nas minhas pesquisas, de 1700 para trás. Não era tão comum já passava o sobrenome paterno em frente. E isso aí, como eu disse, dificulta a pesquisa. Eu trouxe alguns exemplos, eu tenho vários aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que muitas vezes, atualmente já sei porquê, mas muitas vezes eu quebrei muito a cabeça para tentar decifrar a razão desses sobrenomes. Vamos a eles. Eu cito a família Laureano, que é de uma bisavó minha, e que eu já encontrei outros 2 ramos, um em Santo Antônio da Patrulha e outro aqui em Balneário Camboriú, cuja origem é geralmente Silva ou Silveira dos Açores, e eles passaram a adotar o sobrenome Laureano do nome próprio Laureano como sobrenome.
Até hoje a família segue o sobrenome Laureano e não tinham ideia de que a origem fosse açoriana, acreditando que fosse em espanhola, em razão do prenome, né? Mas sem qualquer prova nesse sentido. Tenho duas famílias no Rio Grande do Sul, Rolim, com personalidades que levam até hoje esse sobrenome. No entanto, a origem, apesar de ser açoriana, provém do nome próprio Raulino ou Rolino, filhos de açorianos que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, tiveram filhos com o nome Raulino Rolino, e os filhos e netos passam a assinar o sobrenome Rolim. Eu tenho outro caso aqui de Laguna, mais ou menos de 1880, família Fernandes, que não sabia a origem. Após muito pesquisar, eu descobri que eles tiveram um avô chamado Fernando Marcelino da Silva. Então, o sobrenome Fernando deu origem ao sobrenome Fernandes, o que acontecia, como eu disse, séculos antes em Portugal, como Rodrigues de Rodrigo, Álvares de Álvaro, Gonçalves de Gonçalo e tantos outros. Eu estou ajudando um amigo aqui de Maruí, em Bituba, cujo nome do bisavô, era Sérgio João Estácio de Carvalho, de 1880, mais ou menos. Ele teve 2 filhos. Cada filho seguiu com o sobrenome, João e Estácio. Vejam, ao invés de adotar o sobrenome Carvalho, eles adotam o nome próprio do pai, Sérgio João Estácio. Um seguiu com João e outro com Estácio. Já uma família de Maruí, aqui do lado, Dias da Rosa, que era da Ilha do Pico, o imigrante tem um neto chamado Patrício Dias da Rosa. Simplesmente, nas gerações seguintes, eles abandonam Dias da Rosa e passam a assinar o sobrenome Patrício, criam esse nome até os dias atuais. E assim nós temos centenas de exemplos, centenas aqui e no Rio Grande do Sul. E justamente essa criação de sobrenomes ao lado de milhares de imigrantes açorianos, a falta de documentação eclesiástica, muitas vezes, ou registros tardios ou inexistentes, a grande mobilidade deste pessoal em um vasto território. E aqui é interessante que se diga que o território das 9 ilhas dos Açores chega a mais ou menos 2.300 km², o que não representa 1% do território do estado do Rio Grande do Sul. O que leva a um verdadeiro desafio àqueles que se propõem a fazer pesquisa histórica e genealógica, embora não seja algo impossível, né? O maior entrave, no caso, é mesmo a ausência de registros eclesiásticos, principalmente do século XVIII e XIX. Sabidamente, nós temos uma vasta lacuna, tanto aqui em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, além do que muitos padres não eram tão minuciosos nos assentos. Como disse o professor Sérgio, nem todos citavam os avós, muito menos a naturalidade dos pais. Afora os casos de homônimos e outras circunstâncias que dificultam muito a pesquisa histórica genealógica. Bom, eu tenho muito para falar, só que em razão do tempo, depois talvez, se possível for nos comentários, a gente possa complementar, mas eu agradeço a atenção de todos e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas e colocações. Muito obrigado. Muito obrigado nós, professor Diego de Leão Bufal, por esta sua intervenção tão interessante, dando, aliás, testemunho pessoal das suas próprias raízes açorianas. O professor, que é descendente de açorianos de 7 ilhas dos Açores, com exceção de Flores e Corvo, como disse, e que por isso, tal como tantos outros gaúchos, terá hoje parentes espalhados por quase todas as cidades, não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina. Curiosa essa informação das ilhas que exportaram, digamos assim, o maior número de açorianos há mais de 275 anos para o Brasil meridional. Primeiro São Jorge, depois Faial e Terceira, depois sucessivamente o Pico, São Miguel, Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo. Aponto aqui hoje, como dizia há pouco o professor Sérgio Ferreira, haverá muito mais de 2 milhões de Açores-descendentes no sul do Brasil, o que é impressionante, porque no caso do Rio Grande do Sul, como agora referiu,
O território das 9 ilhas do arquipélago dos Açores, todo junto, representa menos de 1% do território do imenso estado do Rio Grande do Sul. Ficaram aqui tópicos muito interessantes para eventualmente desenvolvermos, havendo tempo mais adiante. Obrigado então e até já. Passamos agora para o terceiro e último convidado deste nosso segundo encontro virtual de genealogia Açores Brasil. Trata-se de uma autoridade na matéria, não apenas nos Açores, mas também em Portugal, o Dr. Jorge Frujás, que nasceu em 1944 em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, é licenciado em História pela Universidade do Porto, foi diretor do Museu de Angra e conservador da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, foi o primeiro diretor regional dos Assuntos Culturais do Governo dos Açores, logo em 1976. É sócio efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira e do Instituto Açoriano de Cultura e também sócio correspondente do estudo do Instituto Português de Heráldica. Foi diretor da revista Atlântida e é autor de importantes trabalhos de genealogia sobre os Açores, Macau, Índia, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Ceuta, Tânger e Madeira. Foi distinguido com diversos prémios da Academia Portuguesa de História e condecorado pelo Presidente da República como grande oficial da Ordem de Mérito. Dr. Jorge Frujás, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco aqui. Começo por lhe perguntar, assistiu certamente com muito interesse também a essas duas intervenções precedentes, que nos chegaram de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e que demonstram, afinal, o quão fascinante é essa temática na nossa cumplicidade comum entre os Açores e o sul do Brasil. Depois de tudo isso, importava perguntar-lhe, com a experiência, o conhecimento, a sensibilidade, a competência que o senhor tem, para um público tão heterogéneo, que certamente nos acompanha um pouco por toda a parte, quais são as principais orientações que devemos seguir se quisermos desenvolver alguma investigação no âmbito da genealogia? Muito boa tarde a todos, aos participantes, ao caro Dr. José Andrade. Eu ouvi com o maior interesse as comunicações anteriores. Ambas me falaram ao mais profundo das minhas memórias genealógicas, com o conhecimento profundo que tenho da sua realidade genealógica. E da sua intervenção, Dr. Andrade falou que eu tinha sido o primeiro diretor regional. Ora, como diretor regional, que tomei posse em 1977, parece-me, foi a seguir ao 25 de Abril, a minha primeira viagem que eu fiz fora dos Açores foi exatamente ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estava, Porto Alegre estava comemorando a chegada, não me lembro agora quantos anos era, 215 ou 225, já não me recordo, a chegada dos primeiros açorianos ao Rio Grande do Sul e convidaram o recém-nomeado governo regional para se fazer representar dessas comemorações. E eu tive a sorte de ser o escolhido pelo governo regional, que poderia ter ido a outro nível, eu era o diretor regional, mandaram-me a mim, olha, vai lá tu. Bom, e foi com o maior dos prazeres que eu me desloquei ao Rio Grande do Sul, nunca imaginei que tão cedo iria lá pôr os pés. Foi uma semana de maravilhamento, mas foi um maravilhamento que diverge tanto da atualidade como a noite do dia. Na altura, quem conhecia de genealogias açorianas no Rio Grande do Sul e presumo que também em Santa Catarina, eram 2 ou 3 intelectuais, homens de grande prestígio local, académicos, membros das mais importantes instituições culturais dos seus respectivos estados e que escreviam umas cartas para os Açores, para os diretores dos arquivos, a pedir algumas informações, trocavam correspondência com outros investigadores aqui dos Açores, embora não houvesse muita gente aqui que se dedicasse à genealogia propriamente dita, e uma vez por outra publicava-se um artigo aqui, um artigo acolá, sobre São Miguel ou sobre a Terceira, essencialmente sobre São Miguel, a Terceira e talvez mesmo o Faial. O resto das ilhas praticamente não existiam. Ora bem, o sistema português, dando agora um salto para outra, mas tem relação com isto, o sistema português
da organização dos arquivos é muito diferente do sistema brasileiro. Neste caso, para grande vantagem dos investigadores açorianos em especial e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo em geral. Porque a seguir à implantação da República em Portugal foi criado aquilo que se chamava o Registro Civil. Havia o Estado não era laico, o Estado era confessional, o Estado tinha uma ligação profunda com a Igreja e a Igreja, creio que também no Brasil era assim, a Igreja também é que organizava os registros, casamentos, batismos e óbitos. Quando é proclamada a República, em 1910, a República cria o chamado Registro Civil, e, a partir daí, os livros começavam no ano zero. O ano zero foi 1911, é o ano imediatamente a seguir. Só que o governo entendeu que os registros civis precisavam de documentação anterior relativamente às pessoas que estavam vivas naquele tempo, que precisavam de uma certidão de casamento, de uma certidão de óbito, de uma certidão de nascimento. Naturalmente, iriam ao registro civil pedi-las. Só que esses registros estavam todos nas igrejas. E então o Estado teve esta ideia que na altura foi muito contestada e muito posta em causa pelos, sobretudo por aqueles que se opuseram à própria República e à laicidade do Estado. O Estado decidiu confiscar todos os registros paroquiais que existiam em todas as igrejas de Portugal continental, da Madeira e dos Açores. Nos anteriores colónias portuguesas de Angola, Moçambique, Macau, a situação foi diferente. O registro civil só se vem a implantar mais tarde e, portanto, só quando aparece o registro civil é que se deixa de fazer os registros religiosos. Em Portugal, Açores e Madeira, em 1911 começa-se a fazer o registro civil, só que as repartições do registro civil passaram a ter consigo toda a documentação das paróquias da sua área de influência. Bom, ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que os registros civis ficaram cheios até ao teto de documentação que nem interessava muito à própria atividade cotidiana do registro civil. Para que é que eles queriam documentos do século XVII, do século XVIII, talvez mesmo do século XIX? O século XIX ainda interessaria, porque em 1910, obviamente, ainda havia gente que se interessava por documentos do século XIX. Mas os anteriores, do século XVIII, XVII, XVI. Ora bem, esses registros ficaram nos registros civis, muitos deles em más condições, ninguém os consultava, ninguém mexia neles, estavam normalmente nos sótãos, guardados, à espera de um dia acontecer qualquer coisa. Essa qualquer coisa que aconteceu foi a criação em Portugal, e também nos Açores, e também na Madeira, dos chamados arquivos distritais. Ou seja, em cada distrito dos Açores, neste caso eram 3 distritos, Angra, Ponta Delgada e Horta, foram criados arquivos. E a documentação dos registros civis existentes nesses registros, na área desses distritos, foi toda entregue ao arquivo distrital recém-criado. Ou seja, todos os registros paroquiais, batismos, de casamentos, de óbitos, fosse em que data que fosse, que tivessem começado, e até ao fim do século XIX, foram todos entregues nos arquivos distritais. O que significa que hoje qualquer investigador do Brasil ou de qualquer parte do mundo, a começar por mim, que fui um dos grandes beneficiários disso, como investigador, senta-se numa mesa no arquivo distrital de Angra do Heroísmo e manda vir para cima da mesa os livros de São Jorge, que era o antigo distrito de Angra. Portanto, nós temos aqui em Angra a documentação de São Jorge, da Terceira e da Graciosa. Isto estou a dizer isto aos dois que me precederam, mas alguns, que bem sabem disto, mas alguns dos que me estão a ouvir poderão eventualmente não saber. No arquivo distrital de São Miguel encontra-se a documentação da Ilha de São Miguel e da Ilha de Santa Maria, e no arquivo distrital da Horta, no Faial, encontra-se a documentação do Pico, Faial, Flores e Cores. E o investigador senta-se a uma mesa e ali, com funcionários muito amáveis e eficazes, vai pedindo os livros, qualquer que sejam, de batismos, de casamentos e óbitos, com uma facilidade de consulta que vejo que os meus colegas brasileiros não têm, porque muita da documentação continua esparsa pelas instituições religiosas, exatamente porque a documentação não foi nacionalizada como violentamente e graças a Deus foi feita em Portugal em 1910. Ora bem, esta é uma introduçãozinha, digamos assim, para ter um pouco o enquadramento. Pegando agora nas palavras dos meus dois antecessores nesta nossa tão amável conversa,
vejo o esbarrar permanente nos seus antepassados açorianos. Eu não sei se todas as pessoas que nos ouvem têm perfeita noção de quantos antepassados é que qualquer um de nós tem quando pensamos em gente do século XVIII. Bom, ou para não falar do século XVII, ou do século XVI, ou do século XV, que é o povoamento dos Açores. Bom, é preciso lembrar-nos que cada geração que nós recuamos, nós dobramos o número de antepassados. O mais próximo dos antepassados que qualquer um de nós tem é pai e mãe, somos 2. Mas os avós são 4, os bisavós são 8, os trisavós são 16, os quartos avós são 32, os quintos avós são 64, 128, 256, 512, 1024. Ou seja, 1024, à quinta ou sexta geração, já estamos com 1024 avós. Mas se chegarmos ao século XVIII, que é quando chega o grosso da imigração açoriana para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, já estamos a falar em 4.096. Estivemos a falar em 12 gerações. 4.100, cerca de 4.100 antepassados. Ora, desses 4.100 antepassados, que em teoria estariam todos para o Rio Grande do Sul, a maioria, nessa altura, não está no Rio Grande do Sul. A maioria, nessa altura, está nos Açores. Aqueles que são descendentes dessas colónias açorianas que se fixaram no Sul. Mas esses que são descendentes também têm, naturalmente, antepassados que não são só açorianos. Podem ser da Madeira, poucos certamente no Brasil, mas podem ser do continente do Reino, como então se dizia, ou podem muito simplesmente ser alemães ou italianos ou japoneses, ou seja lá o que for, de estrangeiros que povoaram este Brasil meridional. Bom, no entanto, eu tenho a percepção de que realmente daqueles 40.000 antepassados que nós temos, se chegarmos até 1650, que é quando começam a aparecer as primeiras levas de açorianos mais consistentes para o Brasil, a maioria possa, na realidade, ser dos Açores. E se repararmos bem e compararmos a situação brasileira com a situação açoriana, compararmos o sangue dos nossos amigos Sérgio e Diego com o meu sangue, eles provavelmente têm mais antepassados de todas as ilhas do que eu próprio. E eu explico. É porque as comunidades açorianas vivendo nos Açores, nas Velas em São Jorge, no Topo em São Jorge, nos Flamengos no Faial, em Rabo de Peixe em São Miguel, em Santa Cruz da Graciosa, e só quem mexe nas genealogias desta gente toda é que vê que as famílias se sucedem umas às outras, geração após geração, sempre na mesma paróquia, sempre na mesma freguesia. Eu próprio posso dar testemunho disso. Os meus antepassados, pelo lado do meu pai, Forjás, vivemos hoje, eu hoje vivo na Rua da Sé, eu vivo na casa onde nasci. Bom, mas se a gente, fazendo a minha genealogia, eu verifico que até o século XVII, todos os meus antepassados viveram na freguesia da Sé só em 2 casas e uma distante da outra, pouco mais de 200 metros. Bom, ou seja, uma grande concentração e uma grande estabilidade sempre ali. O que significa que as pessoas vivendo sempre ali casavam sempre com gente ou dali ou à volta dali. Portanto, os meus antepassados são quase todos da freguesia da Sé, ou da freguesia da Conceição, que é a freguesia limítrofe, ou da freguesia de Santa Luzia, que é limítrofe pelo outro lado da freguesia da Sé. Ora, isto que se passou na Terceira, passava-se um pouco nos Açores todos. Da freguesia da Ribeirinha, eu lembro-me de ter feito a Ribeirinha, na Ilha Terceira, ter feito muito aprofundadas investigações sobre a freguesia da Ribeirinha, onde encontramos 4 ou 5 apelidos perfeitamente típicos da Ilha Terceira, são os Parreiras, os Evangelhos, os Tostes. Entre Parreiras, Evangelhos e Tostes e Gonçalves Leonardo, temos provavelmente a grande maioria dos antepassados da Ribeirinha, de toda a gente que lá vive hoje. Ainda hoje eles me dizem, falando com uma pessoa, esse não casou com a nossa gente, esse casou com gente de fora. Casar com gente de fora significa, ainda hoje, ir casar com alguém que é de outra freguesia da ilha. Ou seja, há o gosto, havia o cultivo da tradição de casar dentro da ilha. Ora, vejamos o que é que acontecia com os imigrantes que iam para o Brasil. Os barcos acostavam aqui ao cais. Embarcava gente aqui da Ilha Terceira. Depois passavam, se calhar, tinham passado no Faial, onde entrou também alguma gente do Faial.
ou gente de São Jorge que veio para a Terceira para apanhar o barco para o Brasil. Ou seja, cada barco era ele próprio, eram os Açores representados dentro do barco. Havia gente de todas as ilhas. Já vimos pelos preciosos números que o Diego Leão Pofal nos deu, que o grosso era de São Jorge, do Pico, do Faial, ou seja, do chamado Grupo Central. Curiosamente, a ilha maior, que é São Miguel, maior em área e muito maior em população, praticamente e desde sempre metade da população dos Açores, neste caso está muito pouco representada nesta antroponímia açoriana no sul do Brasil. Mas naquelas 3 ilhas principais, a que podemos talvez juntar a Terceira, Faial, Pico e São Jorge, provavelmente encontrava-se dentro do barco gente de todas estas ilhas. Uma viagem que podia demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois ia parar em Santa Catarina, depois desembarcavam, depois tornavam a embarcar, depois percorriam a costa, depois iam até o Rio Grande do Sul e depois desembarcavam novamente e estabeleciam-se finalmente. Com quem eram as pessoas que eles iam casar? Os primeiros com quem eles casavam? Com os companhões de route, aqueles que tinham viajado com eles, aqueles que eram solteiros, muitas vezes chegavam ao Brasil, se não casados, pelo menos esposos de futuro, como se dizia então. Aqueles que iam casar eram os esposos do futuro. Quando desembarcavam, já casavam. Se não casavam naquele dia, casavam daí a 1 ano. Se casavam daí a 1 ano, casavam daí a 5 anos. Mas casavam primeiro que tudo com a sua gente, com aqueles que eles conheciam, com o que eles traziam, com o sangue que eles traziam de longe, com os apelidos que lhes eram familiares. E é ver as genealogias brasileiras, as genealogias, os antepassados de todas essas pessoas de quem agora acabámos de ouvir. A gente, quando chega ao século XVIII, começa a ver o fulano que é natural de São Jorge, casado com o fulano que é natural da Terceira, e o outro filho casou com um que é natural da Graciosa, etc. Ora, eu e a maior parte dos açorianos não temos essa mescla de sangue açoriano que têm os nossos amigos brasileiros. É um ponto de honra para chamar a atenção para este amor pelos Açores que os brasileiros demonstram. Mas sobre patriotismo estamos falados. Falemos de 2 ou 3 coisas que eu gostava de chamar a atenção como genealogista, leitor de muitas obras publicadas, vendo muitas vezes critérios diferentes de aplicação, de organização genealógica, que chamar um pouco a atenção dos nossos novos, não é para aqueles que acabaram de falar, são genealogistas consagrados, é para aqueles que nos possam estar a ouvir e que agora talvez querem começar a despertar o seu interesse para essas coisas. É o seguinte, ao olhar para um documento antigo, nós temos que perceber e respeitar o espírito com que esse documento foi escrito. Bom, se num determinado documento do século XVIII se diz que, por exemplo, vamos pensar nos documentos açorianos, aqueles que os brasileiros e descendentes de açorianos vêm procurar cá nos Açores. Se num documento do século XVIII aparece num registro de batismo ou de casamentos uma senhora com o seu nome precedido de Dona Maria da Costa e Silva, e logo a seguir vem outra Maria qualquer, Dona Maria de Jesus Fonseca, e aí a seguir aparece uma Maria da Silva Andrade. Ora bem, as duas que têm dona, na genealogia, deve e tem que se pôr o dona. Naquela que não tem dona, não se deve pôr o dona, porque o dona não é dado por nós. Nós, hoje, tratamos as pessoas por dona, porque é uma mera cortesia social e é bom que assim o façamos, por, enfim, cortesia para com o sexo feminino. É essa a tradição portuguesa. No século XVIII isso não acontecia. Donas, lá para o princípio da nacionalidade, eram só as filhas dos reis. E depois, a partir daí, a coisa foi-se alargando, até que chegou ao Marquês de Pombal no século XVIII, que alargou muito o uso do dona, mas sempre com rigor e sempre de uma maneira controlada. Portanto, dona, em princípio, significava que pertencia, se estamos a falar do século XVII, é porque pertencia necessariamente à nobreza. Se já estamos a falar no século XVIII, XIX, já podemos pensar na burguesia, no grande comércio, etc. Se falamos no século XX, falamos de todas as senhoras com quem nós tratamos e, portanto, que as tratamos por dona. Ou seja, em havendo donas em documentos antigos, devem-se respeitar naqueles que os têm e não se deve incluir o dona naqueles que não têm, porque aí estamos a acrescentar um erro histórico. Bom, este é um ponto. O outro ponto que eu também vejo muito repetido em genealogias é dizer que a pessoa, o homem casou,
determinado homem casou com uma certa senhora, o homem chama-se, por exemplo, José de Almeida e casa com a senhora Margarida Fonseca. Bom, e depois eu vejo em muitas genealogias o seguinte: o José de Almeida casou com a Margarida de Almeida. Ou então, quando se refere aos filhos, dizer o filho é o Joãozinho, filho do José de Almeida e da Margarida de Almeida. Ora, o Almeida da mulher é um Almeida que é o Almeida do marido. A tradição portuguesa só se a gente pensar em séculos de genealogias, só num período relativamente pequeno é que começou a usar os nomes das mulheres. Bom, é no século XIX. Anterior ao século XIX, as mulheres praticamente não usavam apelidos. Não usavam os apelidos dos maridos. E anterior ao século XIX, se nós dividirmos a sociedade naquela realidade, que era a realidade daquele tempo, do clero, da nobreza e do povo, se nós formos, o clero tinha lá os apelidos que tivessem, aqueles que eram frades tinham nomes religiosos, Dom Frei José da Sagrada Família, ou seja o que for, o padre usava os nomes naturalmente, os nomes da sua própria família. Em nobreza e o povo, a nobreza tinha sempre apelidos, e às vezes muitos apelidos. A gente vai encontrar aqui casos nos Açores com 5, 10, 11, 14 apelidos, etc. Porquê? Porque a nobreza normalmente eram morgados, muitos dos nobres eram morgados, ou seja, eram administradores de bens que tinham herdado e que eles não podiam vender, nem hipotecar, nem pôr em causa, e tinham que deixar aos seus próprios filhos, e tinham que usar o nome, o apelido, aliás, ou o sobrenome, como aí se diz, tinham que usar o nome do antepassado que tinha fundado esse morgado. Ora bem, se a pessoa herdasse morgados de vários sítios, o seu conjunto de nomes tinha que ter os nomes todos como homenagem àqueles que lhe deixaram aqueles bens. Quem não tinha bens nenhuns era o José Machado, era o António Costa, era o Manuel Filipe, etc, etc. E as mulheres do ramo do povo muitas vezes usavam só nomes religiosos. A Maria de Jesus, a Maria de Fátima nessa altura não existia em Portugal, é só depois das aparições de Fátima, mas a Maria de Jesus, a Maria de São João, a Maria Francisca, etc, etc, tudo nomes que muitas vezes, como já aqui também já foi dito, ligavam também a nomes religiosos. Já falámos no Jerónimo Emiliano, poderíamos falar no Francisco José Cupertino, no João Nepomuceno, no João Crisóstomo, etc. E em todos aqueles que usavam nomes também alusivos às festas religiosas do dia onde nasceram. Ora bem, numa genealogia, eu quando digo que, quando pergunta a alguém com quem é que ele é casado, e a pessoa me diz, a minha mulher chamava-se Margarida Jesus Almeida, mas esse Almeida que ela usa é o seu Almeida do marido ou é um Almeida dela? Ah, não, é o Almeida do marido. Mas então eu quero saber de quem é que ela é. Eu quero saber de quem é que ela é filha. Ela, se é filha, é Margarida Jesus Costa. Ora bem, então a família dela é a família Costa. Por acaso, chama-se Almeida porque casou com o Sr. Almeida. E se ela se divorciar do Sr. Almeida? Deixa de ser Almeida, isso já está escrito no livro que a gente publicou. E se ela casar a segunda vez e mudar do nome de casada do marido, embora possam até suceder-se os vários nomes uns aos outros, como conhecemos no famosíssimo caso da Jacqueline Kennedy, casou com Onassis e passou a chamar-se Jacqueline Kennedy Onassis. Manteve os dois nomes dos casamentos, dos dois maridos, e mantendo também o seu nome de solteira, que era Bouvier, de origem francesa. Ora bem, é vulgar encontrarmos aqui gente que casa uma, duas, três vezes, até 4 vezes, eu tenho nas minhas genealogias. Bom, íamos mudando o nome entre parentes, entre parentes, entre parentes. Isto não significa nada em termos genealógicos. Em termos genealógicos, a gente quer saber é a pessoa qual era o seu nome de solteira, que até pode ser coincidente com o nome do marido, porque até pode ser prima dele, mas aí o nome é o mesmo. Ou até pode ter o homónimo do marido, mas não quer dizer que seja da mesma família. Aliás, é preciso ter esta noção, que também às vezes as pessoas não têm, e às vezes acho muita graça, por exemplo, quando a pessoa se chama José da Costa, não conhecendo quais eram as regras, por exemplo, da heráldica portuguesa e do uso dos brasões em Portugal, e tudo o que se passa no Brasil em termos históricos, no Brasil de origem portuguesa, tem que remeter para Portugal, para os Açores, para a Madeira, e para as regras do jogo que então se viviam em Portugal. Ora bem, o José da Costa hoje vai ao dicionário ou vai ao supermercado onde fazem brasões impressos numa caneca ou numa t-shirt e diz, olha, eu chamo-me Costa, põe aí o brasão dos Costas. Ora bem, não é assim. Há milhares de famílias Costas em Portugal que não são sequer parentes uns dos outros.
como é que todos tinham o mesmo brasão. Porque o brasão não é de um apelido. O brasão não é do sobrenome Costa. O brasão é de uma família Costa que no século XV, XVI, XIV, XIII, seja lá quando for, passou a usar esse brasão por concessão do rei em remuneração de serviços prestados à coroa. Bom, e a pessoa era nobilitada, passava de um ramo, podia ser burguês, podia ser povo, podia ser o que se quisesse, e recebendo um brasão, passava a entrar no campo da nobreza. Bom, e eram os seus descendentes que tinham direito a usar aquele brasão. Portanto, a versão, isto vinha a propósito dos nomes de solteiras, exatamente, dos nomes de solteiras. Portanto, eu recomendo que as genealogias futuras, aqueles que pelo menos agora estão a começar, usem essencialmente os nomes de solteira. Por exemplo, os franceses usam muito dizer que fulana de tal e dão o nome do marido, vírgula, nascida Costa. Ora bem, para que é preciso dizer nascida Costa? Quer dizer, basta dizer Isabel Costa, é o seu nome de solteira. Porque uma genealogia não é um tratado de antroponímias, não é um tratado dos nomes, é um tratado das famílias que estão por trás dos nomes. E porque não é um tratado de antroponímia, é que também se põe um outro problema. Deixa-me ver como é que está o nosso tempo. Já está a acabar. Estão mais 5 minutinhos. É que também se põe um outro problema. É que se discute muito, em Portugal discute-se imenso, como é que se deve escrever o nome. Bom, e depois, às vezes, apresentam-me, inclusivamente, um atestado de óbito ou de casamento do avô e diz: o meu avô escrevia José com Z. Bom, depois o outro dizia que ele escrevia Matias com TH. Ou outro escrevia Vasconcelos com 2 L's. Bom, e, portanto, eu também tenho que escrever assim. Eu lamento dizer, mas quem escrevia Matias com TH talvez não fosse o avô ou o bisavô. Porque nós sabemos muito bem que do século XIX para trás, 80% da população portuguesa era analfabeta. E penso que no Brasil também não andaria longe destes números. Ora, quando estamos a falar de uma população analfabeta, nós não podemos dizer que ele escrevia o nome de uma determinada maneira. Quem escrevia o nome não era ele pronunciava o nome. Eu chamo Matias. Bom, eu chamo Vasconcelos. O padre que fazia o registro de casamento é que escrevia, normalmente como se escrevia naquele seu tempo, ou como ele entendia e percebia o nome. É o caso, por exemplo, de um nome que há muito aqui nos Açores, na Ilha Terceira, e que há imenso na Madeira, que é o nome Drummond. Drummond, do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que é descendente de uma família da Ilha da Madeira. Ora bem, Drummond escreve-se com D-R-U, 2 M's, O-N-D. Aqui na Terceira, um padre qualquer, no século XVIII, quando perguntou o nome à criança aqui na freguesia de São Sebastião, não longe do sítio onde eu me encontro, o padre perguntou como é que se chamava o pai da criança. E o pai da criança disse José Drummond. E o padre escreveu José de Ormonde. Dividiu a palavra, de Ormonde. Sem querer, estava a criar um novo apelido, que é o apelido Ormonde, que existe na Ilha Terceira. Bom, e, portanto, neste momento, na Ilha Terceira, temos os Drummondes, que são de São Sebastião, e temos os Ormondes, que são do norte da ilha, das Fontinhas, das Quatro Ribeiras, etc., todos descendentes do mesmo tronco comum e do mesmo Drummond que veio da Madeira, alguns. Bom, portanto, o facto de haver uma grafia não quer dizer rigorosamente nada. E só para terminar, dar-vos este exemplo, com o nome Bettencourt. Eu uma vez fiz uma conferência nas Canárias e chamei o nome Bettencourt o mais atlântico de todos os nomes que eu conheço. E digo mais atlântico porque as Canárias foram conquistadas pelo Henri de Bettencourt, que veio da Normandia, ainda no século XIV. Conquista as Canárias, estabelece nas Canárias, hoje o nome Bettencourt há em todas as ilhas das Canárias. Das Canárias passaram para a Madeira. Para a Madeira são praticamente das famílias fundadoras da Madeira, dos povoadores da Madeira. Hoje em dia, na Madeira, há imensos Bettencourts. Da Madeira vieram para os Açores. Nos Açores, nós vamos encontrar Bettencourts, eu creio que em todas as ilhas, talvez só não na Ilha do Corvo. Mas a Ilha do Corvo é tão pequenina que tem, só com sorte, é que apanha alguns apelidos. Com meia dúzia de apelidos se resolve o problema do Corvo. Ora bem, dos Bettencourts, eu conheço aqui nos Açores
pelo menos 7 ou 8 versões. No Brasil, conheço mais 4 ou 5, as mais variadas, conforme, com 2 T's, com um T, com O, com U, com A, com T, com C, T no fim, com T no princípio, etc. Bom, são todas as variantes. Mas agora, recentemente, saiu um livro de um investigador das Canárias com esta coisa extraordinária. Eu, ao fim de anos de investigação em genealogias e em outro tipo de documentação que ele trabalhou nas Canárias, nos arquivos canarinos, ele descobriu 66 variantes dos Betancourts. Qual é a verdadeira? Qual é aquela que o genealogista deve usar? Ora bem, o genealogista deve usar aquela que é hoje maioritariamente usada no território onde ele vive. Eu, por exemplo, vivo em Portugal. As minhas genealogias que metem Betancourts são Betancourts com BE, 2 T's, ENCOURT. Obviamente, os Drummonds aqui dividiram-se em 2 grupos, os Drummonds e os Ormondes. A partir de uma certa altura, eu passo a chamar-lhe Ormonde, mas eles estão dentro do capítulo da família Drummond, porque é esse capítulo que eles pertencem. Bom, isto são algumas dicas para... Teria aqui muito mais com que falarmos, mas talvez apareçam aqui algumas lembranças dos nossos ouvintes para a gente discorrer sobre outros pequenos temas. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutor Jorge Forjás, muito obrigado nós pela vossa excelente lição, com orientações tão importantes, com recomendações tão interessantes em matéria de genealogia. E essa informação incrível de que todos nós teremos 1024 avós à 5ª ou 6ª geração e que haverá 4096 antepassados nas 10 gerações subsequentes aos primeiros açorianos que chegaram ao sul do Brasil há mais de 275 anos. E isso justifica não apenas o interesse da nossa conversa, mas também a dificuldade da vossa investigação. Vamos convidar os oradores iniciais a juntarem-se a nós, o professor Dr. Sérgio Luís Ferreira, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, também o professor Dr. Diego de Leão Tufal, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. É verdade que nós, ao longo desta conversa, que está a ser acompanhada por muita gente em toda a parte, fomos recebendo já vários comentários, várias questões. Gostava de lembrar que, para além de tantas pessoas que nos acompanham, esta nossa sessão fica disponível nas redes sociais e, portanto, no mundo virtual para poder ser consultada e auscultada daqui para a frente por qualquer pessoa em qualquer altura. Mas de entre as questões que nos foram colocadas por escrito, destaco para já 2, e vieram ambas do Brasil, de onde nos acompanham maioritariamente. A primeira de Cátia Brito. Ela pergunta, por favor, saberia dizer de onde vieram os Macedo e os Vicente dos Açores, neste caso, de onde vieram para o Brasil? Eu não sei se, porventura, o professor Sérgio ou o professor Diego, um dos dois poderia responder a isso. Uma coisa que é muito importante a gente fazer, quando a gente faz genealogia, o doutor Jorge deu várias dicas aí, né? A gente não pode querer encontrar o primeiro daquele nome, a gente tem que voltar sempre daqui para trás. Então, o caso do Vicente é o caso que o professor Diego falou, né? É um caso de alguém que abandonou o sobrenome e passou a usar o prenome que é Vicente. Então, ela precisa pegar o nome dos pais, dos avós e ir para trás. Às vezes, esse Macedo era Macedo Coelho, Macedo da Costa. Então, só é possível fazer genealogia daqui para trás. Não é possível encontrar o primeiro daquele nome. Então, essa é a dica. Começa a procurar o nome dos pais, avós, que com certeza vai encontrar lá a origem daquele primeiro. E o professor Jorge Forjás falava de ir no distrito, no arquivo distrital, que se fazia antes, né? Hoje, todos os livros, esses livros das paróquias dos Açores, estão no Cultura Açores, né? Tem lá o registro todos, e a gente consegue folhear cada livro na internet, é uma coisa maravilhosa da gente encontrar. E também, aqui para o caso do Brasil, nós temos o site do Family Search, que é o dos Mormons. Eles microfilmaram nos anos 60 tanto os livros paroquiais quanto os livros dos cartórios. Santa Catarina há muitos registros, há estados brasileiros que não têm tanto, mas Santa Catarina é muito completo, tanto registro civil quanto registro religioso.
vá ao Family Search, que vai estar lá, não só procurar o nome, mas pegar o livro daquela paróquia e ir em cada livro, e inclusive é muito melhor do que antes, a gente ter que ir para o arquivo com uma lupa. Hoje no computador a gente consegue aproximar, ler melhor o nome, então hoje é muito fácil, ficou muito melhor a gente pesquisar exatamente por causa desse trabalho que os mormons fizeram, no nosso caso, e que o governo lá dos Açores, o Cultura Açores, é a página da Direção das Comunidades, da Direção da Cultura, né? Uhum. Direção Muito Regional bem. da Cultura. Outra questão, a título de exemplo, entre aquelas que nos foram chegando também aqui do Brasil. Neste caso, Ronaldo Cardinal da Fontoura, podemos dirigi-la ao professor Diego. Muito legal o novo conhecimento. Descobri a minha açorianidade fazendo a árvore genealógica. Os Vargas, de minha avó materna, por exemplo, vieram da ilha de São Miguel e chegaram à Enseada de Brito por volta de 1750, imagino. Os Fontoura, também de Açores e do continente. Já os Cardinal provavelmente sejam belgas das primeiras colonizações dos Açores. Ou seja, o professor Diego Pufal, provando aquilo que nos disse na sua comunicação inicial, haverá aqui uma panóplia tão grande, tão dispersa de cruzamentos familiares e, portanto, de sobreposição de nomes, que não é fácil, porventura, encontrar um fio condutor para quem está há 275 anos no sul do Brasil, vindo dos Açores. De fato não é. Até só complementando o que o professor Sérgio falou sobre os Macedo, eu li rapidamente no meu banco de dados, embora o sobrenome seja vários imigrantes tenham vindo do continente, eu tenho alguns que vieram da Ilha de São Miguel, Terceira e Pico, embora não sejam muito correntes. Eu não lembro, assim, agora de vê-los usualmente, digamos assim. É um sobrenome mais diferente para os autores, mas há, pelo menos o que eu tenho registrado, Pico, São Miguel e Terceira. Bom, quanto à questão do Ronaldo, de fato, é uma 200 anos ou até menos, né, para imigrantes mais atuais, até porque a imigração não ficou restrita ao século XVIII dos açorianos, continua 19 e 20, e temos essa dificuldade. Inclusive pelo número de antepassados, como disse o Dr. Forjás, que nós temos, e depois por essas andanças por todo o sul do Brasil, fora outros que vieram por outros estados, né? E aí, por exemplo, a família Vargas, nós temos uma pesquisa antiga de um genealogista já falecido, Araújo Fabrício, do Rio Grande do Sul, do Instituto Histórico, em que ele publicou vários ramos da família Vargas, quase todas Ilha do Faial e Pico, algumas da Ilha de São Miguel. E é impressionante o número de ramos que ele encontrou. Eu não sei quantos, mas é uma coisa considerável. Já agora, do mesmo brasileiro que nos acompanha, Ronaldo Cardinal da Fontoura, uma outra questão. Pergunta se há listas nominadas de inscritos que emigraram dos Açores para o Brasil. Essa é a nossa grande dor. Não se encontraram essas listas. Essas listas foram feitas nas câmaras municipais, não? Lá em 1746, 47, foram feitas essas listas. Cita-se, o que se encontra no arquivo ultramarino são tabelas com números por ilhas, que, aliás, né, Diego, aquela lista que o Walter Piazza faz no livro A Epopeia Açoriana está errada, ele se equivoca em alguns números lá, inclusive em relação ao Faial, mas essa lista existe, só a tabela. Listas mesmo, nominais, nós nunca encontramos. Outra questão objetiva, e a título de exemplo que nos chegou, neste caso, uma pergunta de Emanuel Kern, diretamente ao Dr. Jorge Forjás. O que se sabe sobre Vasco de Borba, um dos pioneiros da Terceira? Descendo dele, os meus antepassados Borba vieram do Cabo da Praia. É também alguém que nos acompanha a partir do Brasil. Ora bem, assim de cor, porque eu teria que consultar, tudo isto está escrito
no trabalho que eu publiquei com o Dr. António Ornelas Mendes, chamado Genealogias da Ilha Terceira. Se o caro Emanuel quer for ao capítulo Borba, encontra lá o Vasco Gil de Borba, que era como se chamava, Vasco Gil de Borba, mas ele não se chamava Borba. Ele chamava-se, como acontecia imensas vezes com pessoas que saíam da sua terra e iam para outra terra, levando consigo o nome de origem. Ou seja, o Vasco Gil chamava-se Vasco Gil de Borba, porque era natural de Borba, no Alentejo. Como, por exemplo, um dos presidentes da República Portuguesa, o Bernardino Machado. O Bernardino Machado chamava-se Bernardino Machado Guimarães. Ora, o Guimarães foi o pai dele, que era natural de Guimarães, foi para o Rio de Janeiro, onde teve grande comércio, e que encontrou lá outro Bernardino Machado também, na mesma terra. E então este era conhecido por Bernardino Machado de Guimarães. Bom, aliás, quando nós vimos os apelidos portugueses, um tipo que se chama Lisboa, que se chama Coimbra, que se chama Braga, enfim, quase todos os nomes de terras dão sobrenomes das famílias. E esses sobrenomes normalmente são adquiridos quando a pessoa muda de sítio, carregando consigo a memória do seu nome de origem. Eu dou como exemplo, para terminar, eu fiz a tropa em Mafra, tinha à minha volta 200 e tal mancebos, todos das mais diversas partes de Portugal, e só havia um dos Açores, que era eu. Eu era conhecido por o Açores. E se fosse no século XVIII, tinha passado a apelido. Agora já não passa porque nós temos o bilhete de identidade e o nosso nome está garantido, não é? Dr. Jorge Forjás Açores, muito obrigado também por mais este contributo. Bom, nós demos aqui apenas alguns exemplos de tantos comentários que nos foram chegando. Recordo que esta nossa interessantíssima sessão fica disponível para futuras consultas por parte de qualquer pessoa em qualquer altura na página Comunidades Açores, mas há uma questão final que eu gostaria de colocar aos nossos três ilustres convidados. Com base na vossa experiência, no vosso conhecimento de investigadores dessas relações genealógicas entre os Açores e o Brasil, quais são as grandes conclusões a que podemos chegar? Essa nossa cumplicidade multissecular que une os dois povos, como sendo, aliás, um povo único, qual é a grande conclusão a que chega um genealogista depois de estudar as relações familiares entre os açorianos e o sul do Brasil? Podemos seguir a mesma ordem das intervenções iniciais para essa intervenção final, começando então pelo professor Sérgio Luís Ferreira, que aqui representa o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu poderia iniciar citando um filme que foi feito aqui em Florianópolis, que chama-se Roda dos Expostos, da Maria Emília Azevedo, que diz que numa ilha buscar origens é perder-se em círculos. E é bem isso que acontece. O Dr. Jorge falava, né? As nossas freguesias, e quanto mais se estuda, isso é muito interessante. Eu faço a experiência aqui na minha freguesia de fazer a genealogia das pessoas, e quando encontro, digo para uma: olha, tu és parente daquele outro. Ah, é, sim, os primos de vocês eram, os avós de vocês eram primos e tal, e muitas vezes não sabe disso. E às vezes são tão amigos, né? Gostam-se tanto sem saber que são parentes. E quando descobrem que são parentes, parece que a amizade se fortalece. Eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende, é que a genealogia nos faz ver que descendemos de um povo inteiro e que, no fundo, somos todos parentes mesmo. É muito bom. É verdade. Obrigado, primo Sérgio, por essa sua prestação. No caso do professor Diego, com base nessa investigação que tem vindo a fazer da relação genealógica entre os açorianos e os gaúchos, qual é a grande conclusão, as principais conclusões a que tem vindo a chegar? Estão me ouvindo? Sim. Estão me escutando? Um pouco mais baixo agora. Vamos ver se conseguiu aumentar o volume. Vamos ver, tocando o fone, vamos ver. Está a ficar melhor, provavelmente é o suficiente para conseguirmos ouvir. Agora deu? Estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeitamente. Bom, acredito que as maiores contribuições, de outras, evidentemente, a primeira é que eu tomo de exemplo que esses primeiros imigrantes que vieram para o Brasil
vieram literalmente, se não todos, quase todos, com uma mão na frente e outra atrás, como falamos. E aqui O eles professor chegaram... consegue aproximar-se um pouco mais do microfone? Ah, sim, perfeito. É que eu parou de funcionar. Dentre as várias contribuições dos açorianos para conosco, eu poderia enumerar várias, mas as principais que eu tenho para mim é que os imigrantes, sabidamente, vieram com uma mão atrás, com uma mão na frente e outra atrás, ou seja, carentes de recursos, e batalharam muito, principalmente aqueles que vieram no século XVIII, para conseguirem um espaço, conseguirem literalmente sobreviver. Não era fácil, principalmente no Rio Grande do Sul, com a disputa com a Espanha, depois com os índios, e eles ficaram sendo jogados de um canto a outro. No entanto, conseguiram, ainda que as duras penas, vencer essa questão e sobreviveram. E com isso eles passaram, mesmo que nós não tivéssemos agora, que veio à luz, por exemplo, muitas questões que nós vamos... A herança cultural, seja a linguagem, termos que até hoje nós utilizamos aqui, a culinária e tantas outras questões imateriais que nos deixaram, que nos legaram. E nesse sentido, é importante nós sempre tentarmos trazer à luz essas questões, seja tendo consciência da herança imaterial e também pelo próprio trabalho que é feito, principalmente pelas casas dos Açores, de todo o mundo, de preservar e esclarecer várias questões do gênero. Muito bem, e obrigado, professor Diego Pufal, aqui representando simbolicamente o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. A palavra final cabe ao Dr. Jorge Forjás, numa espécie de torna-viagem. Já fomos para o Brasil e agora do Brasil regressamos às ilhas. E gostava que o senhor, em jeito de conclusão, com a sabedoria e a experiência que tem nessa matéria, nos desse também a sua opinião sobre aquilo que mais caracteriza essa relação multissecular entre o povo açoriano e o sul do Brasil. Ora, voltando àquela visita que eu fiz ao Brasil, a convite do governo do Rio Grande do Sul, para mim era tudo novidade, eu não fazia, enfim, conhecia algumas das coisas publicadas pelos autores da época, mas não sabia, não conhecia a realidade, quer dizer, quando eu chego lá e havia o Hotel Faial, e havia o Paço dos Açorianos, havia a Ponte dos Açorianos, tudo aquilo era uma coisa extraordinária para mim. Bom, e nem conhecia bem como é que se chama, a imigração açoriana para o Brasil. Agora, o que hoje, refletindo nisso, e olhando para trás, pensando nesta gente que saiu num barco, eu imagino um barco a sair de Angra em direção ao Brasil, que a maior parte das pessoas nem saberia bem para que lado era no hemisfério. Era para o sul, por acaso era para o sul, mas se calhar era para a direita ou para a esquerda. Não estão a ver aqui nas nossas freguesias, nos nossos imigrantes com a mão à frente e outra atrás, como disse o Diego, a lerem mapas para perceber qual era o trajeto que eles iam ter. Eles meteram-se num barco, às cegas, com alguns amigos, com família, com alguns filhos pequenos, com muitos que morreram pelo caminho. Chegaram lá, deram-nos o quarto de légua em quadro e mais umas coisas, e uma vaca e um cavalo e mais duas enxadas, e disseram, desembaraça-te. Muitos deles não resistiram à primeira geração e aos sacrifícios da primeira geração. Mas muitos deles resistiram, e a prova é esta nossa conversa de hoje. A minha questão é o seguinte, é que a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração manteve, ou por saudades, ou por uma questão cultural imanente, ou inconsciente até, a arquitetura que a gente vai encontrar lá é muito comum com a arquitetura da terceira, com a arquitetura aqui do norte da ilha, das Lajes, das Fontinhas, essa casa que há aí em São Miguel das Lajes, do outro lado da ponte, em Santa Catarina, uma casa que podia ser aqui uma casa da terceira. Muitos também mantiveram as suas tradições religiosas, naturalmente, são católicos, continuaram a fazer os seus casamentos, continuaram a fazer as suas festas do Espírito Santo, etc. Também, na medida em que houvesse os mesmos coisas para comer, também mantiveram as suas tradições culinárias, embora já num espírito de fusão com outras coisas que encontraram na terra, não é? Mas a última coisa, provavelmente, com que eles se preocuparam era saber qual era a origem dos Barcelos ou dos Borbas, de quem eles descendiam, até porque eles não tinham também essa informação.
No século XVIII ninguém tinha informação genealógica, não havia nada publicado, não se fazia investigação genealógica, a não ser para casos muito específicos, e portanto as pessoas sabiam o nome dos seus pais e dos seus avós, e já era muito bom. Como é que neste contexto se chega ao século XX, em que começam a ser comuns e mais fáceis os contatos com os Açores, e essa chama está sempre acesa, diluída ao longo de dezenas de milhares de descendentes, misturados já com gente do continente, com os tais italianos, com os tais alemães, etc., que também davam algum contributo, e que chega-se ao século XX. Eu chego aí em 1979 e a pessoa vinha-me tocar e dizer: olha, sabe, eu também sou açoriano. Quer dizer, é óbvio que todas as pessoas que no século XX estão aí no Rio Grande do Sul, a não ser que tenha chegado recentemente aí algum ucraniano desses que imigraram, toda a gente, obviamente, sendo um açoriano. A questão não é descobrir o óbvio. A questão é o orgulho em ser açoriano. E isso é que é notável, e essa persistência nesse sangue açoriano, e que muitos, a nós Açores, deixa-nos também consolados, porque nós somos os pais desse orgulho. Portanto, ficamos orgulhosos disso. Absolutamente. E já agora permita-me, Dr. Jorge Forjás, uma questão complementar, para encerrarmos de facto. Nós, como já vimos, sempre fomos um cais de partida, mas também agora somos um ponto de abrigo. Se é verdade que o Brasil foi o nosso primeiro grande destino imigratório, também agora a comunidade brasileira é a maior daquelas que se encontram radicadas nas nossas ilhas. Há mais de 5 mil cidadãos estrangeiros de 97 nacionalidades diferentes nas 9 ilhas dos Açores, hoje em dia, para além de um número incontável de brasileiros que não são estrangeiros e por isso não entram sequer nessa estatística, e, portanto, sendo 20% dos estrangeiros nos Açores de origem brasileira e havendo certamente uma tendência para que isso se possa assim acentuar ao longo dos próximos anos, será de esperar o contrário. Ou seja, nós vamos encontrar, como vimos hoje aqui nesta sessão, tantos e tantos nomes de origem açoriana no sul do Brasil. Mas nos próximos anos poderá haver nos Açores um certo abrasileiramento de nomes também, se me permite a expressão. Eu costumo dizer que o povoamento dos Açores, o último povoador chegou anteontem, no avião que veio de Lisboa. Ou seja, porque é que é só aqueles que chegaram no século XV? Chegaram no século XV os flamengos e mais uns tantos portugueses e tal. E depois chegaram os italianos, depois chegaram uns alemães, depois chegaram muitos ingleses, para São Miguel, para a Terceira, etc. Eu próprio tenho de passados ingleses, ou irlandeses neste caso. Portanto, as pessoas vão chegando. E se a gente vir nas genealogias que se vão publicando, aquelas pessoas que estão aqui há 2, 3, 4 gerações, descendentes de alguns estrangeiros que cá se radicou, e já entram nas nossas genealogias. Nós já dizemos aí em São Miguel, onde o meu amigo está, com o ar mais natural deste mundo, o Dr. Reed, como é que se chama? O índice, o outro lá de cima das Furnas, que agora não me recordo o nome, etc. Quer dizer, ou seja, os nomes estrangeiros, a partir de certa altura, nós tomamos posse deles. Bom, os brasileiros que chegaram outro dia, esses brasileiros, se ficarem por cá algumas gerações, obviamente serão os novos povoadores dos Açores e vão entrar nas genealogias dos nossos terceiros netos, quando um dia alguém, sei que nesse tempo a inteligência artificial não é que faz estas coisas todas. Portanto, é natural. E o mais interessante seria, e pode bem acontecer, é que haja aqui alguns brasileiros com antepassados açorianos. E então aí teríamos o círculo que se fechou. Mas isso é aquilo que falava o doutor Sérgio, que é, isto é tudo uma família. Aliás, há quem diga que nós, se dermos 5 ou 6 passos genealógicos em direção a várias coisas, chegamos a qualquer pessoa no mundo, percebe? Porque o meu bisavô era primo da outra, não sei o quê, esse tinha um irmão que casou com o outro na Alemanha, e esse, por sua vez, esteve na China e tem 2 filhos em Macau, percebe? Quer dizer, portanto, num instante, e eu que fiz genealogias um pouco por todo o Império, tenho essa bem percepção de que podia fundir as genealogias todas do Império num único livro. Seria um livro gigantesco, mas era um único livro, que era o livro da família, essa grande família que é a família do homem, e pouco mais. Muito obrigado, Dr. Jorge Forjás. Não há dúvida de que há 2 conclusões a retirar desde logo desta nossa interessante conversa. Primeiro, que este tema é manifestamente interessante. E segundo, que é um tema que, como se diria em bom português, daria pano para mangas. Mas valeu a pena, foi um aperitivo muito interessante para quem queira, porventura,
desenvolver e aprofundar essa temática. Estamos muito gratos ao Dr. Jorge Forjás, ao Dr. Diego Poval, ao Dr. Sérgio Luís Ferreira, nesta nossa ligação genealógica entre os Açores e o Brasil, que tornaram mais próxima, mais efetiva, mais emotiva e mais perceptível essa nossa relação multissecular. Muito obrigado a todos por terem estado novamente connosco. Obrigado aos colegas da Direção Regional das Cuidados que tornaram esta nossa sessão tecnicamente possível, neste caso e em particular a Elisa Costa, no Faial, com o apoio da Raquel Rodrigues na terceira. Já agora, a partir de São Miguel, fica da minha parte e para todos um grande abraço transatlântico até aos açorianos, açores-descendentes e amigos dos Açores que nos acompanharam certamente a partir do outro lado do Atlântico. Cá estaremos, porventura, um dia desses, a desenvolver ainda mais estes e outros temas que nos tornam, como se viu aqui, a grande família açoriana dispersa pelo mundo.